Os densos bosques da Amazônia permanecem em grande parte inexplorados até o dia de hoje, ocultos de nossos olhos. Dentro deles se encontram inúmeras novas espécies de plantas, animais, micro-organismos, assim como artefatos de civilizações desconhecidas, restos de humanos antigos e muito mais. Convido você a conhecer e aproveitar a vista das descobertas mais surpreendentes realizadas pelas ciências na Amazônia. Jaguarundi albino. Talvez você nunca ouviu falar de gatos selvagens como os jaguarundis. Seu nome é semelhante aos jaguares, mas são completamente diferentes. Os jaguarundis são próximos dos pumas e seu habitat principal é a América do Sul, onde podem ser encontrados nos bosques tropicais úmidos e nas zonas montanhosas. Esses gatos são únicos por sua estrutura corporal alargada, o que é incomum para outros membros da família felina. Sua longitude corporal raramente excede os 77 centímetros devido ao seu pequeno tamanho e seu físico não padrão. Eles podem se confundir com uma doninha. Geralmente os jaguarundis têm uma pelagem marrom ou vermelha brilhante. No entanto, no final de 2021, no Vale de Aburra, na Colômbia, foi descoberto um gatinho albino. O bebê jaguarundi tinha uma pelagem completamente branca e olhos vermelhos, o que é característico dos albinos. Através de observações aéreas periódicas, o pesquisador descobriram uma tribo migrava do Peru para o Acre e que a cada 4 anos mudava seus assentamentos, escondendo-se nas profundezas dos densos bosques. Eles são muito agressivos com estranhos. Várias vezes seus caçadores tentaram disparar dardos e lanças ao helicóptero. São praticamente uns animais selvagens. Os cientistas estão profundamente preocupados com a invasão de pessoas a essas tribos, já que oferece risco para a população. As tribos isoladas podem desaparecer de uma vez por todas da Terra. A cidade perdida dos gigantes na história da humanidade. Ainda não se compreende completamente o nosso passado. Muitas civilizações avançadas habitaram em nosso planeta e os cientistas sugerem que entre eles havia uma raça de gigantes entre as tribos locais do Equador, além das que havia uma grande civilização de gigantes que erigiram cidades inteiras nos bosques amazônicos muito antes de os primeiros humanos normais chegarem aqui. Em 2012, o arqueólogo estadunidense Benoit Duber, fascinado pelas lendas equatorianas, viajou para bosques tropicais remotos para aprender mais sobre estas estruturas antigas. Os moradores locais contataram o investigador sobre um lugar sagrado que era um refúgio para os espíritos. Quando Benoit chegou ao santuário, ele foi surpreendido. Entre as árvores altas havia antigas estruturas megalíticas. A maior delas parecia uma pirâmide de 80 metros de altura. À primeira vista pode parecer que nenhuma estrutura foi edificada por mãos humanas, mas sim formações naturais. No entanto, ao examiná-las mais de perto, você pode ver centenas de pedras grandes que pesam cada uma até 2 toneladas. Foi plantada a ideia que esses objetos peculiares poderiam representar paredes ou tecnologias de edifícios antigos, com as partes mais intrigantes escondidas abaixo. Além disso, notou-se que os blocos de pedras estavam unidos com uma solução desconhecida semelhante ao cimento. O pesquisador da estrutura também encontrou enormes ferramentas provavelmente usadas na construção. Isso poderia indicar que os bosques amazônicos eram na realidade a casa de uma raça de pessoas muito altas, fortes e inteligentes. Os cientistas foram surpreendidos por esta descoberta e planejaram realizar extensas escavações, que poderiam revelar uma nova civilização misteriosa. Lamentavelmente, as autoridades equatorianas não viram nenhuma possibilidade da existência de gigantes, considerando os megalitos como formações naturais e proibindo mais investigações no local. Tarântula Golias. A selva amazônica é o lar de uma das aranhas mais gigantescas do nosso planeta. Golias, devorador de pássaros. Este membro da família das tarântulas tem uma envergadura de aproximadamente 28 centímetros e seu peso pode alcançar a incrível cifra de 500 gramas. Que estas cifras são suficientes para compreender quão as enormes aranhas, as devoradoras de pássaros. Na verdade, os devoradores de aves não caçam pássaros. Seu manjar favorito são os insetos, mas às vezes se aproveitam de pequenos mamíferos, como ratos. Seu peso enorme permite que não use telas para caçar. Geralmente se esconde na folhagem e, ao ver a presa, se lança sobre ela. Depois de atacar sua presa, ela injeta um veneno neurotóxico no corpo da vítima. Assim que a aranha sente o perigo, começa a liberar cerdas urticantes que causam uma reação horrível quando entra em contato com os olhos ou a pele de um animal.
Estas cerdas também ajudam o Golias a detectar a mínima vibração do ar, substituindo o sentido do olfato e a visão. Apesar de suas propriedades intimidantes, o devorador de pássaros Golias não é perigoso para os humanos, pois esta espécie é muito popular como mascote em vários locais. Andrés Russo, durante uma expedição na floresta Maia Tuanku, descobriu um incrível rio do qual sai vapor e cujas águas estavam cheias de animais vivos. Russo ficou intrigado com esse rio e iniciou sua pesquisa. Após conversar com uma tribo local, os Xanica, ele descobriu que o rio era chamado Xanai Xing Pisca, no idioma local, que se traduz como aquecido pelo calor do sol. Surpreendentemente, a tribo sabia sobre esse rio em comum há muito tempo como algo sagrado. Segundo a lenda, no fundo do rio reside uma divindade em forma de uma serpente gigante que aquece a água com sua respiração. No entanto, a água fervente é na verdade causada por outras razões. O comprimento total do rio Xanai Xing Pisca é de 5,6 milhas e a temperatura da água em várias partes do rio varia de 3 a 210. Segundo Fitch, Andrés Russo estudou essa anomalia de água fervente por 5 anos e concluiu que o magma fundido sob a água que aquece o rio nessas temperaturas extremas. Russo também descobriu novas espécies de micro-organismos no rio que se adaptaram a essas condições extremas. O rio Xanai é verdadeiramente único, já que existem muitas fontes geotérmicas em nosso planeta, mas apenas um rio fervente. Monstros da Floresta. Em 2022, um grupo de cientistas embarcou em uma expedição científica na floresta amazônica para descobrir novas espécies de animais. No entanto, o que viram não se assemelhava a nenhum habitante conhecido da floresta. Quando desceram até um lago, os cientistas ficaram atordoados de medo ao verem estranhas aves na água. Essas aves tinham um bico longo e fino, seus olhos, vistosos e em vez de penas, tinham uma pelagem semelhante a dreadlocks. Além disso, sua postura era um pouco característica das aves. Um dos cientistas decidiu tirar uma fotografia dessas criaturas, mas assim que os monstros ouviram o clique da câmera, soltaram um grito ensurdecedor, fazendo com que toda a equipe fugisse cobrindo os ouvidos. Reunindo coragem, as pessoas decidiram se aproximar novamente, mas as estranhas criaturas já haviam desaparecido e nunca mais foram contratadas. Infelizmente, uma misteriosa criatura rã venenosa da Amazônia. Nas florestas tropicais da Amazônia, junto com os animais fofos e encantadores, vivem criaturas perigosas e venenosas como as rãs. Algumas espécies de dendrobates desta família são pequenas, com uma média de 1 a 1,5 polegada de comprimento e um peso de até 5 g. Uma característica distintiva dessas rãs é sua coloração vibrante, que serve como um aviso visual para que outros animais se mantenham afastados. Apesar de sua toxicidade, elas são visualmente atraentes. Habitam as margens da Amazônia e nas florestas tropicais, preferindo climas quentes e úmidos. Podem se adaptar a temperaturas mais baixas ou mais altas, mas não gostam de água. Tribos indígenas frequentemente usavam seu veneno para fazer arcos envenenados. Surpreendentemente, os cientistas descobriram propriedades benéficas em seu veneno, que tem um efeito analgésico mais potente que a morfina. As enguias elétricas. A Amazônia é o lar de muitos animais perigosos e insetos, incluindo as enguias elétricas. As enguias elétricas são peixes que aprenderam a produzir eletricidade e a usam para se defender e caçar. Esses habitantes da Amazônia foram descritos pela primeira vez em 1766. Seu corpo alongado pode atingir até 2,5 de comprimento, com um peso médio de 18 kg. Geralmente, todos os espécimes de enguias adultas têm uma cor marrom, semelhante ao pântano, com a parte inferior da cabeça e a garganta em um tom laranja brilhante. Seus corpos estão completamente desprovidos de escamas. Esses peixes vivem em águas quentes e turvas e precisam subir à superfície cada 10 a 15 minutos para obter oxigênio. Se uma enguia for privada desse recurso, ela morrerá. As enguias elétricas são quase completamente cegas, mas seu campo elétrico ajuda a navegar em seu ambiente. Eles são predadores que detectam suas presas e paralisam com uma descarga elétrica. Anaconda gigante. Serpentes gigantes do antigo filme de terror Anaconda habitam na Amazônia. O filme também menciona uma tribo que adora esses terríveis répteis. Surpreendente, o enredo do filme de terror está em parte certo. A Amazônia é o lar da espécie de serpente mais grande do mundo, a anaconda. A tribo Guani também vive nos densos bosques do Equador. Este povo considera a anaconda um animal sagrado e garante que os forasteiros não os matem. Os Guani rejeitam a civilização
E geralmente evitam a comunicação. No entanto, por alguma razão inexplicável, seu chefe permitiu que os cientistas britânicos da BBC filmassem um documentário sobre seus bosques. Durante a filmagem, os homens Guam viram uma anaconda enorme e decidiram capturar com suas próprias mãos. Este indivíduo em particular era especificamente grande para sua espécie, com aproximadamente 5 metros. Enquanto normalmente cresce até 4 metros. Dado que as sucuris são sagradas para os Guani, há um termo interessante na tribo, onde um caçador obtém a verdadeira força depois de capturar e libertar uma dessas serpentes. A sucuri capturada durante o filme saiu e foi liberada de volta ao bosque. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos postados diariamente. E até uma próxima.